paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo a esse culto abençoado. Cumprimente o irmão do lado aí com uma palavra de bênção. Faça um elogio para esse irmão, declare uma noite bendita, abençoada. Aleluia. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 21. Eu vou falar vários versículos. Se Deus me der a graça, Ele já deu, mas talvez eu não consiga usar, né? Toda a graça que Ele deu. Eu vou falar tudo que eu planejei. É muita coisa, mas se eu não conseguir falar tudo, o que eu falar vai ser o que você precisa ouvir hoje. Amém? Mateus 6, 21. Vou falar alguns princípios da palavra de Deus para nossas vidas, que vai nos abençoar neste ano, e tem me abençoado há 20 anos, e eu creio que vai ser bênção para você também. A palavra do Senhor diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O Senhor Jesus dizendo: onde está o tesouro, aí está o teu coração. Vou falar desse versículo de uma outra forma. Nós colocamos o nosso coração naquilo que é o nosso tesouro. Aquilo que é importante, que é valoroso para você, é onde você coloca o seu coração. Amém? E o Senhor diz que se temos que guardar alguma coisa, nós devemos guardar o coração, porque ele é a fonte, dele procede a vida. Algo que é importante para você, na sua vida, no seu dia a dia, inevitavelmente você começa a colocar o coração naquilo. Aí você começa a pensar, a ter emoções e a ter decisões, e coloca aquilo num lugar de importância, como um tesouro para a sua vida. O Senhor, Ele está nos ensinando que o coração é algo importante. Nós devemos guardar o nosso coração. E sempre o que é importante para você, o seu coração vai estar naquilo. Alguém entendeu isso? Dá para perceber isso na nossa vida diária com muita facilidade. Uma criança pequena ainda, ela ganha um presente, um brinquedo, e ela coloca o coração naquilo ali. Aquilo é o tesouro dela, ela ganhou, é dela, ela não dá para ninguém, aquilo é dela, e o coração está ali. A criança em poucos minutos ou poucos dias, ela já esquece, o coração dela está em outro brinquedo já. Nós viramos adolescente, nós colocamos o coração em um relacionamento, né? A moça, no rapaz, começamos a pensar, começa a ficar importante, e aí o coração já logo se apega, aquela pessoa passa a ser o seu tesouro, aquele relacionamento ali platônico passa a ser o seu tesouro. Aí nós vamos ficando adultos, os tesouros vão mudando, mas aquilo que é importante, nosso coração está colocado naquilo. Alguém entende isso? Falei hoje de manhã de casamento. Casamento é assim: você casou porque o seu coração se apegou com alguém, com a sua esposa, com o seu esposo. No meu caso, com a minha esposa, meu coração se apegou a ela, de tal forma que ela passou a ser o meu tesouro, de tal forma que eu decidi abrir mão da minha própria vida para viver com ela o resto da minha vida, porque casar é isso. O mundo faz brincadeira, né, de casamento, faz zombaria, casou, vai morrer, vai se enforcar, mas o casamento realmente é entregar a sua vida, abrir mão dela, entregar ela para fazer o outro feliz. Mas tem uma contraposição, né? O outro também vai abrir mão de si, se entregar para te fazer feliz. E o casamento, então, são duas pessoas que colocaram o coração um no outro. Quem está comigo? Isso tem tudo para dar errado. Mas pastor, como assim? É lógico, seu coração está numa pessoa. Ninguém consegue te satisfazer. Você é egoísta demais para alguém conseguir te satisfazer. E eu também sou. Não tem ninguém nessa igreja, nessa cidade, nesse mundo que consegue satisfazer os meus desejos, meus pensamentos, as minhas vontades. Mas eu coloquei meu coração nisso, nessa pessoa, entreguei a minha vida, gerei expectativas. Vai dar errado. Não vai dar, não vai muito longe. Para um casamento dar certo, você vai ter que convidar uma pessoa para fazer parte dele. O nome dele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Porque em Cristo nós temos sempre expectativas supridas. Nas pessoas nós vamos ter expectativas frustradas.
Eu não me engano em relação às frustrações que eu faço a minha esposa, aos meus filhos, e as pessoas passarem. Eu não sou perfeito, longe disso, eu erro muito, e às vezes com coisas tolas, mas em Cristo minhas expectativas são supridas. Quem entende isso? Meu coração devia estar no Senhor, Ele deveria ser o tesouro, eu deveria colocar meu coração nele, mas Ele permite que eu coloque o meu coração em outras pessoas, em relacionamentos, e viva uma vida de relacionamentos, de emoções, de sentimentos. Quem entendeu, diga amém. Mas você tem que aprender a guardar o coração. Só o Senhor não vai te decepcionar. Alguém entendeu isso? E no meio desse caminho, chamado casamento, em muitos momentos, eu frustro e eu sou frustrado. E aquilo que era tão importante passa a perder a importância, e aquilo que era tão prazeroso passa a ser motivo de ira, de raiva, às vezes de ressentimento, de amargura, de ódio. Vai acontecendo, os relacionamentos vão desgastando, mas eu posso tomar uma decisão, porque como todo ser humano, todos nós temos defeitos e qualidades. Eu posso tomar uma decisão de inclinar o meu coração. Eu decido tirar o meu coração, ele está inclinado para os defeitos da minha esposa, e eu estou vendo demais os defeitos dela, eu estou vendo as falhas dela, e isso está me gerando frustração, está me gerando tristeza, amargura, ressentimento, justiça própria, começo a me achar que eu sou muito bom, que eu estou certo, que ela está errada, razão, querer ter razão. Isso vai gerando um desgaste no relacionamento. Por que acontece isso? Porque o meu coração estava nela, e ela não consegue suprir, então vai tendo um desgaste, e eu começo a ver muitos defeitos. Então eu posso decidir, espera aí, eu não casei com uma arma na cabeça. Alguém aqui casou com uma arma na cabeça? Às vezes ainda tem isso aqui. Não estava doido, casei livremente. Tem coisa boa nessa mulher, muitas. Vou inclinar, vou decidir, vou inclinar o meu coração para ver as qualidades. Quem está comigo? Porque as circunstâncias estão me fazendo ver os defeitos, meu coração está inclinado para os defeitos, e eu estou querendo agora brigar, separar, divorciar. Eu decido inclinar meu coração para as qualidades. Em pouco tempo, o sentimento reacende. O amor, o sentimento, a paixão, ela vai reacendendo, porque eu inclinei meu coração, voltou a ser meu tesouro. Alguém está comigo aqui? Amém. Quem entendeu isso? Não quero falar de casamento, não. Estou falando de um princípio. É assim para tudo na sua vida. Porque ninguém vai conseguir te suprir, nenhuma empresa, nenhuma posição, nenhum emprego, nenhuma pessoa. Só Cristo é perfeito. E no meio do caminho nós vamos frustrando, e vamos ficando amargurado, ressentido, decepcionado, triste, entristecido, decepcionado, desanimado. Decida inclinar o coração. Tem coisas boas, na empresa lá tem coisas boas, na profissão tem coisas boas, no relacionamento tem coisas boas. Inclina o coração. Quando você começar a inclinar o seu coração, aquilo passa a ser o seu tesouro novamente, começa a ter prazer, volta a ter prazer. Alguém está entendendo isso? Amém. Sim ou não? Aleluia. Nós colocamos o nosso coração naquilo que é importante para nossas vidas, e nós temos o poder de decidir isso, inclinar o nosso coração. Isso também vale para relacionamento de irmão com irmão, de irmão na igreja, irmão natural. Você começar a inclinar o seu coração, está brigado com o irmão, não tem relacionamento, inclina o coração para ele, porque ele tem qualidades. Tira os olhos do defeito, mas começa a olhar as qualidades. O coração vai ser inclinado, aquele relacionamento passa a ser tesouro para você, e as coisas começam a melhorar. Quem entende isso? Aleluia. Agora, antes de conhecer Jesus, eu não tinha essa liberdade, porque antes eu era escravo. Agora eu sou livre, Jesus me libertou, a cruz que me salvou também me libertou. Pela mesma cruz, no dia que eu fui salvo, fui liberto. Isso significa que a minha vontade é livre, eu posso decidir onde eu vou colocar o meu coração. O Senhor me deu essa liberdade.
Aleluia! É uma decisão, você que decide esse caminho que você vai trilhar. Então, para onde eu decido inclinar o meu coração, ali vai ganhar importância. Esse relacionamento, essa pessoa começa a ganhar importância, começa a ter tesouro na minha vida. Cristo nos libertou, nos deixou livres para podermos viver uma vida feliz. Diga aleluia. Fala obrigado, Senhor. Mas continuando a conversa, lá em Mateus capítulo 6, ele vem trazer alguns princípios para nós. Verso 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Quem tem o seu coração passa a ser senhor da sua vida. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O Senhor está ensinando um princípio. O seu coração está inclinado para uma pessoa, ela começa a ter governo da sua vida. Não tem como ter dois. Não tenta relacionar com duas pessoas, dar a mesma posição para duas pessoas, que não vai dar certo. Se você entra num relacionamento emocional com duas pessoas diferentes, vai ser sofrimento para todo mundo. Vai ter que ter um vai ter que ser senhor. Eu tenho uma senhora, que não é a nossa senhora, é a minha senhora, que é a minha esposa. Senhora da minha vida emocional e do meu corpo. Meu corpinho é dela. Fala aleluia. Tem que cuidar melhor dele, né? Estão comigo aqui? Sim ou não? Estão entrando na palavra? Aleluia. Mas nós temos um só Senhor, que é Jesus Cristo, que é o Senhor de tudo, do espírito, da alma e do corpo. Mas ele está falando aqui um princípio, que nós vamos ter que decidir. Não tem como você ficar dividido em cima do muro. Aí ele ensina no final: você não pode servir a Deus e as riquezas. Existe algo aqui nesse mundo que compete diretamente com Jesus Cristo no governo da sua vida. E Jesus, ele alerta aqui nesse verso para você decidir, posicionar, tirar o seu coração dessas coisas e inclinar o coração para Jesus, para que ele possa governar a sua vida. Jesus é o nosso Salvador, mas de nem todos aqui ele é o Senhor. Tem alguns que têm Jesus como Salvador, mas o Senhor são as coisas do mundo, os prazeres, as riquezas, as coisas que o dinheiro pode comprar, as coisas que a riqueza pode te dar. Muito crente tem Jesus como Salvador, é crente, crê em Jesus, mas Jesus não é o Senhor, ele não governa a sua própria vida. Ele vive uma vida para adquirir coisas, para comprar coisas, para pagar contas, para projetar coisas e conquistar esses projetos, para atingir alvos, para trocar bens, para acumular bens, para desfrutar de coisas legítimas, como dar conforto para a esposa e para os filhos, para dar uma boa casa para a família, mas começa a servir a riqueza e as coisas que a riqueza, que o dinheiro pode dar, e não serve o Senhor Jesus. O Senhor perde o lugar, porque o Senhor Jesus, ou ele é o primeiro, está no trono, ou ele não é. Jesus não aceita a posição de segundo, porque ele é Deus. Ou ele está na posição de Deus, ou ele não está na sua vida. Ele é seu Salvador, agora ele quer também ser o seu Senhor, governar a sua vida. Mas para governar a sua vida, ele tem que ser o primeiro, em tudo. Ele é primeiro na minha vida, acima da minha esposa, e dos meus filhos, e da minha vida profissional, do meu ministério e da igreja. Eu sirvo a Ele, eu sou servo dEle, Ele é o meu Senhor. Ele pagou um preço e Ele me comprou, pelo preço da própria vida, e Ele é o meu Senhor. Alguém entende isso? Amém. Não tem nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha um Senhor, todos têm um Senhor. O incrédulo, o ímpio, tem um Senhor maligno, Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas quando nós cremos em Jesus, Jesus passa a ser o nosso Salvador, e Ele quer ser o nosso Senhor. Ele deseja isso, mas Ele é um Senhor, Ele nos comprou das mãos do diabo, e Ele é um Senhor muito gracioso. Ele não coloca correntes, Ele não coloca cadeias, Ele não te prende,
com as portas fechadas. Ele não coloca lei para te prender na igreja, nas coisas dele. Ele não coloca cadeias para te prender. Ele não produz medo para te prender. A forma do Senhor fazer com que você sirva a Ele é pelo amor. Ele quer que você sirva não por medo, não por obrigação, não por medo de ser castigado, por medo de retaliação, de castigo ou de alguma outra coisa maldosa, mas Ele quer que você sirva por uma livre decisão de amá-lo. Ele é seu Senhor, Ele nos comprou, Ele é nosso Senhor, nada muda isso, mas Ele quer que você decida ser servo por amor. Eu decido servir ao Senhor, porque Ele me ama tanto que me constrange, e eu quero a cada dia mais conhecer esse amor dEle, servindo a Ele, estando na casa dEle. Mas tem muito crente que tem Jesus como Salvador, e não está deixando Jesus ser o Senhor, está governando a sua própria vida. E quando você não deixa Jesus ser o Senhor, um outro Senhor vai entrar na sua vida. O amor às riquezas, o amor ao dinheiro, o amor às coisas. Você deixa de vir no culto, você tem um motivo justo, você é crente. Eu imagino que ninguém deixa de vir no culto aqui para ficar assistindo futebol. Nessa igreja não, em nome de Jesus. Mas você deixa por um motivo justo, é porque está trabalhando, está fazendo uma hora extra, está cansado demais. Por quê? Trabalhei demais hoje. É porque eu tenho que cuidar, matei um porco, tem que arrumar o porco, pastor. Para que você matou o porco? Para dar conforto para a minha família. Vocês estão entendendo como é que a gente vai pegando coisas naturais e colocando no lugar do Senhor? Mas é legítimo, porque você não matou o porco para fumar maconha, não. Você matou o porco para dar comida para a sua família. Você comprei uma banda da vaca e agora tem que desossar, por isso que eu não vou no culto hoje. Só entende, né, pastor? Eu entendo. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas o Senhor, como é que Ele fica nisso? Mas é legítimo, pastor, é legítimo. Não estou falando de ser legítimo ou não, estou falando de senhorio. Estou falando de legitimidade. Porque tem uma diferença entre empregado e servo. O servo anda por coisas legais, legítimas. O servo anda pela vontade do Senhor. Servo não tem vontade, filho. Servo é escravo. O Senhor Jesus comprou a cada um de nós com o preço da própria vida, e nos comprou das mãos de um senhor maligno, Satanás. E agora Ele quer tirar a sua mente do governo do diabo. E o diabo ainda governa a mente de crentes com as coisas naturais, com o dinheiro e com o amor às coisas naturais, que são legítimas, mas tomam o lugar do Senhor Jesus. Alguém está comigo aqui? Amém. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que deixar de trabalhar para buscar o Senhor? Não estou dizendo nada, estou falando nada disso. Eu estou te dizendo que o Senhor Jesus é o Senhor, Ele é o primeiro, e Ele nunca vai tirar alguma coisa de você que te prejudica. Se Ele tirar alguma coisa de você, é porque ia te fazer mal. E pode ter certeza, quando Ele te pede alguma coisa, Ele sempre vai te dar coisas muito maiores e melhores. Porque Ele é um Deus bom, generoso, gracioso. A prova dele ser bom é que Ele deu a própria vida para você não sofrer. Quem está comigo, diga amém. Diga aleluia. Ele nos alerta aqui, irmãos, para crentes, nós que somos filhos dele, somos servos de Deus, nos embaraçamos com as coisas legítimas desse mundo, que requerem todas as coisas do mundo requerem dinheiro. Nós nos embaraçamos com isso, e deixamos de ser servos do Senhor, passamos a ser servos das coisas do mundo, das riquezas. E o Senhor alertou porque realmente o dinheiro tem um poder por trás dele. Existe um espírito maligno que atua nas riquezas, por detrás das riquezas. O dinheiro não é mau, a riqueza não é má, ter dinheiro não é coisa ruim, ser rico não é ruim. Se você é rico, fique em paz. Amém? Amém? Se você não é, recebe agora, vai ser. Não é ruim, o problema é o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, o amor àquilo que aquilo pode comprar,
o amor no desfrute que isso pode dar, porque quando você começa a amar isso, seu coração se inclina, e isso passa a ser seu tesouro, e Jesus perde o lugar na sua vida. Agora tem um espírito maligno chamado Mamon, é um espírito, é um demônio, é uma casta de demônios, um poder maligno, que atua para nós amarmos as coisas que o dinheiro compra, para gerar em nós amor às riquezas e às coisas do dinheiro. Quem está comigo? Aleluia. Por isso então a questão do valor que damos ao dinheiro é tão importante. Por isso que Jesus ele investiu um tempo para falar disso, porque por detrás das riquezas, do dinheiro, vai ser gerado um sentimento, que é um espírito maligno que faz com que a gente tenha esse sentimento: amor às riquezas, amor ao dinheiro, amor à segurança que o dinheiro dá. Quem não tem dinheiro ama o dinheiro, vive a vida gastando para ter dinheiro, gasta a vida para ter dinheiro. Quem tem ama o dinheiro e não vive a vida para não gastar dinheiro. Eu conheço gente pobre que vive a vida gastando a si mesmo para ter dinheiro e não tem. Mas eu conheço gente rico e muito rico que não vive a vida porque ama o dinheiro, tem que cuidar do dinheiro, tem que guardar do dinheiro, porque senão vão tirar o dinheiro, vão roubar o dinheiro, ele não tem paz por causa do dinheiro. O dinheiro que era para ser, o dinheiro, a riqueza, era para ser um servo, virou senhor. Mas quando você decide colocar Jesus como Senhor, Ele vai pegar o que o mundo mais valoriza, que é o dinheiro e é a riqueza, e vai colocar debaixo de você para te servir. O Senhor Jesus vai fazer com que a riqueza do mundo se torne o seu servo. No mundo as pessoas vivem com um Senhor, o dinheiro e o amor, as coisas que o dinheiro compra. Nós temos Jesus como Senhor, e Ele pega as coisas do mundo e coloca como nosso servo. O dinheiro e riqueza foi criado para ser seu servo. Fala isso para o irmão do lado. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Dê um aplauso para Jesus. Aleluia. É fácil você perceber isso. Quem é o Senhor da sua vida? É uma prova que você tem que fazer consigo mesmo, e é fácil você perceber. Aquilo em que primeiro você aplica o seu dinheiro é a sua prioridade. É o que é primeiro. É o Senhor da sua vida. Tem alguns que é o aluguel, porque o dono da casa ele é muito bruto, e aí você fica com medo do dono da casa ir lá cobrar o aluguel, e a primeira coisa, você não tem paz enquanto não paga o aluguel. Pois é o Senhor da sua vida. Tem outros que é comida, não tem paz enquanto não fizer o supermercado. Vai lá no supermercado, compra coisa até, e esse dispensa: agora eu estou em paz. Quem está comigo? Onde você aplica primeiro o seu dinheiro é o que é mais importante, é o Senhor da sua vida. Nós percebemos então o que é importante em nossa vida simplesmente observando onde nós estamos aplicando os nossos recursos. As Escrituras nos ensinam isso. Para Jesus ser o Senhor, o primeiro é Ele, e tudo que você tem primeiro tem que ser aplicado nele, inclusive a sua renda, os seus bens. Tudo em última análise é do Senhor. Tudo que existe, tudo que tem sobre essa terra, a Bíblia diz isso, tudo que tem nessa terra é do Senhor. Nós estamos usufruindo, Ele nos dá como usufruto. Você pode usufruir, Ele quer te dar porque você é filho. Graciosamente Ele nos deixa usufruir de tudo, mas uma parte Ele requer que você entregue para Ele. Existem algumas coisas que são exclusivamente do Senhor em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre deixou algumas coisas exclusivamente dele, justamente para provar o coração do homem, para que o homem pudesse determinar quem é o Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Amém. Estão aqui comigo? Amém. Nós podemos ver isso lá no começo, lá no jardim do Éden, com Adão e Eva. Deus chegou para Adão e falou: Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. Se comer, certamente morrerá. Deus estava querendo dizer o seguinte: tudo aqui é seu,
mas tem uma coisa nesse jardim que é meu, dela você não pode usufruir. Podia ver, podia cheirar, podia tocar, mas não podia usufruir, comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais era do que uma forma de Deus provar o coração de Adão, para saber se Adão realmente considerava Deus como Senhor. Amém, irmãos? Se Deus falar, você pode comer tudo, não tem limite, mas Deus colocou um limite, tem um aqui que é minha, essa que é minha você não vai comer. Era um teste, a partir de agora Adão tem um teste, se ele realmente crê que Deus é Deus, que Jesus é Senhor, ele vai usufruir de tudo que Deus dá, mas daquela que Deus disse não, ele vai ser o limite dele, essa é do Senhor, essa eu não vou usufruir. Quem entendeu isso, irmãos? Certas coisas então são exclusivamente de Deus. Lá no jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era exclusivamente de Deus. E qual que era a tentação que o diabo proporcionou? Justamente essa. Ele fez isso no jardim e ele faz isso hoje na nossa vida. Ele nos tenta a nós usufruirmos daquilo que é de Deus. A tentação do diabo é para você, ele te tenta para você usufruir aquilo que não é seu, que é de Deus. Por exemplo, domingo é dia do Senhor. O diabo vai te tentar de uma forma astuta e com muita mentalidade, aparentemente com sabedoria, para você usufruir o domingo em tudo, menos no Senhor. Para você usufruir o domingo para o seu descanso, para o seu passeio, para comer, para ir para o restaurante, para ir para a roça, para pescar. E você pega aquilo que é do Senhor. O domingo é do Senhor. Estão comigo aqui? Por que o domingo é do Senhor? Porque o domingo é o primeiro dia. E o primeiro é do Senhor. Quem está comigo aqui? Amém. Você está sendo aprovado. Não sei como é que você fez hoje, como é que foi o seu dia. Mas hoje nós já tivemos culto. Então teve gente que foi mais aprovado que você. Que estava aqui de manhã e está aqui à noite. Ele entendeu, domingo é do Senhor. Vou lá na feira, como pastel, depois vou para o culto e fico lá no culto hoje, depois saio, como alguma coisa, descanso, durmo à tarde, assisto um joguinho e vou para o culto de novo. É do Senhor. Teve alguém que fez isso aqui hoje? Eu também não vi jogo hoje não. Eu não vejo jogo domingo, porque domingo para mim é mais do Senhor ainda. Amém, irmãos? O diabo fica tentando para você usufruir o que é do Senhor. No seu dia a dia tem uma outra coisa que é do Senhor. O Senhor diz que o dízimo é do Senhor. A 10ª de tudo que chegar nas suas mãos é do Senhor, santo ao Senhor, separado ao Senhor. O diabo te tenta a usufruir o que é do Senhor. Você administra aquilo que é de Deus, usufruindo. Não devia, porque é de Deus. Você não devia usufruir o que é do Senhor. Porque quando você faz isso, usufrui o que é do Senhor, você toma o lugar dele. Você não deixa ele em primeiro, você toma a posição de primeiro. Mas aquilo que a palavra de Deus diz que é dele, você deixa para ele, você está declarando, ele é o Senhor. A palavra de Deus diz para Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A diferença é que não era palavra escrita, era verbal, Deus falou verbalmente, mas era a palavra de Deus. Para nós, a palavra de Deus diz que o dízimo é do Senhor, a 10ª de tudo que ele nos der é dele. Mudou só o objeto, mas o teste é o mesmo, e a tentação é a mesma. Quando eu entrego o dízimo, presta atenção, filho, dízimo não tem nada a ver com capeta. Eu vou entregar porque eu estou com medo do devorador. Para com isso. O capeta que tem medo de você, porque você está em Cristo. Você é filho de Deus. Você está doido? Mexer com o filho de Deus? Mexer com o filho de Deus, o cara vai apanhar demais. Ele tem medo de você, não tem nada a ver com Satanás, com o devorador, não tem nada a ver com prosperar. Se eu der o dízimo eu vou prosperar. Você já é filho do dono do ouro e da prata. Já está tudo disponível. Ele está só esperando você amadurecer para começar a entregar para você. Ele está te dando algumas coisas de infância, mas ele vai te dar coisas de adulto. Amadureça, que você vai desfrutar. Não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com demônio, nada disso.
Dizimar é uma declaração de fé. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou declarando a minha fé. Quando eu todos os meses, hoje eu entrego por transferência, eu faço a transferência do meu dízimo, e eu estou declarando, Jesus é o Senhor. Sabe por que eu estou dando dízimo? Porque está escrito na Bíblia. Tem algum outro motivo? Nem quero saber se tem. Se está escrito na Bíblia, pronto, Ele é o Senhor. A palavra do Senhor disse que eu devo entregar o meu dízimo, Ele é o meu Senhor, é suficiente para mim. Entregar dízimos e ofertas é uma declaração de senhorio. Você está declarando quem é o Senhor da sua vida. Diga amém. Amém. Quem entendeu isso? Amém. Quero que você entenda, você tem que ter clareza, para depois você poder orar e o Espírito Santo mudar o seu coração. Aleluia. Quando Deus separa algo exclusivamente para Ele, Ele está declarando então com aquilo quem é o Senhor das nossas vidas. Então Deus deu ao homem poder e autoridade, lá no jardim, mas mesmo assim havia um limite, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para nós da mesma forma, nós somos filhos de Deus, mas tem um limite. O Senhor é Deus, e a palavra dele é a verdade, e na palavra dele o que ele diz para eu fazer, eu decido fazer, ainda que eu não consiga. No meu coração existe a decisão de fazer a vontade de Deus, porque Ele é o meu Senhor. Nós podemos ver também lá em Caim, seguindo adiante na Bíblia, os filhos de Adão, Caim e Abel, os dois filhos de Adão, Gênesis capítulo 4, verso 3. Os dois filhos de Adão foram adorar a Deus, foram cultuar. Cultuar tem a ver com adorar. Eles foram fazer uma adoração a Deus. Não sei se você sabe disso, mas o culto, no Brasil chama culto, mas o culto significa serviço. Quando você vem para o culto, você está vindo servir ao Senhor, porque você é servo. Em países de língua inglesa, as pessoas não vão ao culto, elas vão servir ao Senhor. Vamos para o serviço? Vamos trabalhar onde? No culto, nós vamos servir. Fazendo o quê? Nós vamos sentar e ouvir a palavra, vamos louvar, erguer as mãos, louvar o Senhor, vamos adorar Ele, é um serviço. Por que eu estou fazendo esse serviço? Porque eu sou servo, meu Senhor é muito bom, eu estou sentado aqui ouvindo a palavra, só o pastor que está andando para um lado para o outro falando, e mesmo assim Deus considera que você está trabalhando. Estão comigo aqui? Para Deus você está servindo a Ele hoje, sentado aí no ar condicionado, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Caim e Abel foram servir ao Senhor com uma oferta, uma adoração. E adorar significa ofertar. Adorar é chegar com as mãos cheias e entregar para o Senhor. Se prostrar diante dele, proscreneua, se prostrar, se render a Ele. Tudo que eu tenho é do Senhor. Eles foram adorar, eles foram levar uma oferta ao Senhor. A palavra de Deus diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, ele era agricultor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Abel, ele criava gado, rebanho, ovelhas, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A oferta, a adoração de Abel foi aceita, a de Caim não foi aceita. Por quê? Os dois eram crentes, e os dois eram filhos de Adão, foram criados na mesma educação, e os dois levaram uma oferta ao Senhor, adoraram ao Senhor, cultuaram ao Senhor, mas um foi aceito e o outro não foi. Qual é o motivo? A Bíblia diz que Abel ofereceu das primícias do rebanho, ele fez um sacrifício, ele pegou um cordeiro e sacrificou. Caim pegou uma parte da lavoura, Abel pegou de uma ovelha, de um cordeiro e sacrificou. Então a gente pode entender que foi por causa do sangue, é por causa do sangue que a oferta de Abel foi aceita, porque lá no jardim, quando Adão pecou, Deus pegou um cordeiro, sacrificou o cordeiro, tirou a pele do cordeiro, colocou sobre Adão e sobre Eva, o sacrifício do inocente perdoou o pecador. Por causa do inocente vocês vão continuar vivos. Adão ensinou para Caim e para Abel, eles aprenderam. Abel aprendeu e fez assim com o Senhor, mas Caim
não fez assim, Caim fez do seu jeito. É um bom argumento, mas depois de algum tempo, Deus dá a lei para o povo de Israel, e Deus diz que Ele aceita também cereais, Ele aceita também o fruto da lavoura. Ele aceita a oferta que é do sangue, mas Ele aceita também a oferta que é de cereal. Então qual é o motivo que Ele não aceitou a oferta de Caim? Está no verso 4. Abel trouxe para o Senhor as primícias do rebanho. A diferença entre uma oferta e outra é que a oferta de Abel foi a primícia. Primícia é o primeiro, a primeira parte, o primogênito, a primícia, a primeira parte é do Senhor. Porque quando eu entrego o primeiro, eu estou determinando o que é importante para mim. Quando Abel entregou a primícia do seu rebanho, ele estava declarando o que era importante. Deus é o primeiro na minha vida. Quem está comigo? E Caim? Caim colheu, juntou a sua colheita. Depois que ele colheu, ele separou uma parte da colheita. Portanto, todos os meses você passa pelo serviço de adorar o Senhor. Quando você recebe a sua renda, o Senhor está naquele momento ali com os olhos sobre você, e você está como Caim e Abel diante dele. Quando você decide colocar ele em primeiro, separando a primeira parte da sua renda e entregar, você está entregando uma oferta como de Abel, que agrada o coração do Senhor. Mas quando você vai resolver a sua vida, e depois você dá para a parte, você entrega que é do Senhor, ou às vezes nem entrega, vai administrar, a sua oferta é como de Caim, não agrada o Senhor. A oferta determina o senhorio. Quando você dizima e oferta, não é questão de prosperidade, não é questão de demônio, de devorador, não é questão de ter medo de Deus, ou de ter uma troca com Deus para prosperar, é questão de senhorio. Você está determinando quem é o Senhor da sua vida. Diga amém. Amém. Os irmãos entendem isso? Amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Abra o coração aí, vai ouvindo. O Espírito Santo vai trazer revelação, você vai poder ser abençoado. Aleluia. A oferta de Abel foi a primícia do rebanho, a de Caim não foi a primícia. Essa foi a diferença. A oferta de Caim não procedeu de fé, porque dar o primeiro exige fé. Eu recebo R$1.000, eu vou te contar um exemplo, estou ilustrando. Eu recebo R$1.000, eu tirar R$100 para entregar para o Senhor, eu vou falar, irmão, viver com R$1.000 já é uma fé. Quem vive com R$1.000 já é um cara de fé. É muito difícil. É muito difícil ainda aventura casar, ter filho, vai para a corte, meu filho, resolve sua vida primeiro, depois você casa. Recebe R$1.000, já é um sacrifício muito grande viver com esse valor, com um salário, aí você ainda vai tirar 10% e dar para o Senhor. Isso é loucura. Concordam comigo? É loucura, não vai dar certo, vai faltar. Eu te garanto, vai faltar. Por isso que você vai precisar de usar um ingrediente chamado fé. Eu vou entregar, não é por troca, não é por medo, é por fé. Porque o Senhor está dizendo que Ele é o primeiro. E se Ele é o primeiro da minha vida, Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele passa a ser responsável por mim. Pela minha fé que Ele é o Senhor, eu entrego o dízimo. E esses 100 e poucos reais é tão difícil, mas ele é uma semente muito poderosa, porque foi de fé, foi uma semente pela fé que você entregou. É a oferta de Caim. Ele tinha só ele tinha um casalzinho lá de ovelha, provavelmente Adão deu para ele. O primeiro que nasceu é e se der errado e o casal morrer, eu vou ficar sem nada. Mas a primeira, que era a única, foi entregue para o Senhor numa atitude de fé. Ele entregou em fé. Ele declarou: Deus é o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Quem entende, diga amém. O conceito que nós temos de servidão é bem diferente do que está na palavra.
Você entende de ser servo? Ser servo é ser escravo. Você entende por causa da nossa cultura aqui, da nossa história no Brasil. Escravidão no Brasil é exploração, é para ter lucro. Foi assim, e foi maligno, né? Foi uma forma de humilhar, de explorar, de trazer sofrimento. Mas escravidão na Bíblia é para abençoar. Não era para explorar e nem para humilhar, era para abençoar, para tirar da humilhação. Como que funcionava? Na Bíblia era assim, na palavra de Deus era assim, na cultura dos judeus. Eu administrei mal os meus negócios e fiquei endividado. E agora eu não estou tendo dinheiro nem para pagar minhas contas e nem dar comida para minha família. Então o meu credor chegava em mim, eu chegava nele, né, ele para cobrar a dívida, ele chegava em mim para cobrar, eu chegava nele para resolver a situação, e eu não tenho condição de pagar as contas. Mas o problema de não ter condição não é não ter condição de não pagar, é não ter condição de viver, não tem dinheiro nem para comprar, nem para pagar coisa para minha casa, para minha família. Está todo mundo passando fome. O meu credor me recebia como escravo. Então faz o seguinte, você vai trabalhar para mim, para pagar a sua dívida. Você não vai receber, você vai trabalhar como um servo, um escravo. E a sua dívida vai ser resolvida agora. Você não me deve mais nada, mas você trabalha como escravo. Era 7 anos de trabalho, pelo menos 7 anos. No máximo, né, 7 anos, perdão, pelo menos não, no máximo 7 anos. E a pessoa entrava como escravo, em troca do pagamento da dívida, mas o Senhor tinha uma responsabilidade. A partir de agora, você e a sua casa são minha responsabilidade. Eu vou cuidar de vocês. Não vai faltar nada para o escravo. Ele vai ter a comida que o Senhor tem na sua casa, o escravo tem na mesa dele também. A segurança que o escravo tem, que o Senhor tem, o escravo tem também. Quem entendeu? Então, era uma forma de proteger, de guardar da miséria. Quando dava os 7 anos, inteirava os 7 anos, que era no máximo 7 anos, a dívida foi paga, o escravo podia ir embora. Ele podia ser liberado sem nenhuma dívida e saía. Muitos escravos chegavam no Senhor e falavam: eu quero continuar escravo. O Senhor é tão bom que eu quero continuar aqui. Eles tinham que furar a orelha, virava o escravo da orelha furada. É outra história. Só estou te dizendo que ser escravo aqui na palavra de Deus era uma forma de abençoar. Quando você declara que Jesus é o Senhor, e você pega esse pouco que você tem, você entrega para Ele, seguindo a palavra, colocando Ele em primeiro lugar, dizimando, Ele é o primeiro. A minha atitude de dizimar e de ofertar é para declarar que Ele é o primeiro. Ele me aceita como escravo e Ele assume a responsabilidade. A partir de agora, eu vou cuidar de você. Você e a sua casa agora são minha responsabilidade. Antes eu não vivia com um salário, agora eu tirei 10% e entreguei para o Senhor. É lógico que eu não vou conseguir viver, mas agora eu tenho um Senhor que assume a responsabilidade. Ele não vai deixar faltar. Ele vai começar a me dar o que o Filho dele tem, Jesus Cristo. O que é de Cristo eu vou usufruir agora, porque eu declarei com a minha oferta e com o meu dízimo que Ele é o meu Senhor. Quem entendeu, diga amém. Aleluia, irmãos. Estão comigo aqui? Amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra está cheia de sinais. Uma outra situação foi Abraão com Isaac. Abraão, conhecido como o pai da fé. Quem aqui conhece a história de Abraão? Amém. Chamado de pai da fé. Ele saiu da casa dele com o pai, com a esposa e com o sobrinho. Ele não saiu ali abundante. Ele saiu só com o pai, com a esposa e com o sobrinho, seguindo uma palavra de Deus. Deus falou: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Demorou 25 anos para ele obedecer completamente a Deus, para que a promessa fosse cumprida. No meio do caminho, Abraão aprendeu algumas coisas. Ele aprendeu a declarar Deus como Senhor, declarar Jesus como Senhor da sua vida. Abraão foi a primeira pessoa na Bíblia que falou de entregar o dízimo. As pessoas já ofertavam. Adão, Caim, Abel, quem cria em Deus já ofertava. Mas Abraão falou claramente: eu vou entregar o dízimo.
É uma oferta com valor determinado. Abraão decidiu: 10% de tudo que eu tenho eu vou entregar para o Senhor. Oh, aleluia, ele entregou, foi o primeiro a dar o dízimo, pai da fé, glória a Deus. Prosperou muito, ele ficou muito rico, muito abundante. Nesses 25 anos, Abraão se tornou tão próspero, tão rico, que na casa dele, em uma determinada situação, tinha 318 homens, que eram servos dele, que ele sustentava a família desses homens. Ele sustentava 318 famílias, que eram empregados dele, servos dele, homens aptos para pegar na espada, fora as crianças, os adolescentes e os velhos. Ele saiu só ele e a esposa, o velhinho lá, o pai, e o sobrinho. Agora tinha 318 famílias que ele sustentava. Virou uma empresa multinacional. Onde ele chegava, no país que ele chegava, os reis, o rei daquele país chegava até ele para recebê-lo e para fazer paz. Você veio em paz? Como é que você veio fazer? Porque eu estou vendo que você é muito poderoso, então vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer amizade já, não quero confusão. Quem está comigo? Tão poderoso que ele venceu 4 reis numa batalha. Estão comigo? Muitas bênçãos aconteceram, mas chegou um dia que Deus deu para ele a promessa, o filho. Quando Deus deu o filho para Abraão, ele já estava com 100 anos, então ele já era muito rico e muito poderoso, e agora ele conseguiu a promessa, o filho. Ele era um crente vencedor. Abraão se tornou um crente vencedor. Ele tem tudo que alguém pode ter. Tem a esposa que ele ama, tem prosperidade, tem riqueza, tem poder, tem autoridade, e agora tem um filho, tem paz, tem alegria, tem Deus. Ele é crente, cheio do Espírito, tem a palavra de Deus, e agora tem um filho, glória a Deus. Só que daí Deus chega em Abraão e pede para ele um teste. Deus testa a fé de Abraão. Por que Deus estava testando a fé de Abraão? Abraão estava achando que a vida dele era aquilo: ser um cara muito rico, muito poderoso, muito influente, crente, cheio do Espírito, recebeu o filho. Oh, aleluia, minha vida é essa daqui. Essa era a visão de Abraão. Mas a visão de Deus era que de Abraão ia nascer o Filho de Deus. O projeto de Abraão era viver agora. O projeto de Deus é que de Abraão vai nascer Maria, e de Maria vai vir Jesus. Ela vai vir da descendência de Abraão. De Abraão vai vir José, e José vai ser o pai adotivo de Jesus. E de Abraão vai vir Jesus Cristo. O plano de Deus era muito maior, a longo prazo. Portanto, Deus queria checar o coração de Abraão. Posso contar com esse cara? Vamos ver se eu posso contar. Abraão, me dá o seu filho, seu único filho, e leva no monte chamado Moriá, e oferta ele para mim como sacrifício. Deus pediu para Abraão Isaque, que era o motivo da vida de Abraão, da alegria dele, do prazer dele. Estão comigo? Abraão pegou a criança e foi. Mas alguém pode dizer: pastor, mas Abraão foi sacrificar Isaque, mas ele já tinha um outro filho. Mas o outro filho, Ismael, era filho do pecado, da carne. Deus não aceitou. Para Deus, Abraão tinha um único filho, Isaque. Está lá em Gênesis capítulo 22, verso 2. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora está dizendo aqui: pega o seu filho, seu único filho. Se era único, era também o primeiro. Deus pediu para Abraão o primeiro dele. Abraão ouviu, acreditou: Deus é bom, só tem coisas boas para mim. Deus nunca vai me pedir uma coisa para o meu mal. Se Ele está pedindo para mim, é porque Ele tem coisa melhor para me entregar. Ele me ama e Ele vai me dar coisas boas. Abraão pega seu filho e leva para o monte chamado Moriá. Quando chega no pé do monte, o menino, um adolescente, diz assim: já estava acostumado. Eles ofertavam a Deus com frequência. Estava acostumado a adorar a Deus. Abraão diz: nós vamos subir e vamos adorar a Deus. Fala para os seus servos. E o menino diz: pai, Abba, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, o machado está aqui. E o cordeiro?
Ele estava acostumado, sempre tinha cordeiro na oferta. Abraão, em fé, diz: Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro era o menino. Eles subiram em fé. E Abraão entregou, amarrou o menino, levantou a mão. Enquanto ele levantou a mão, um anjo bradou, segurou Abraão e disse: você já está aprovado. O seu primeiro é de Deus. Você foi aprovado. Você está achando que Deus está interessado no seu dinheiro. Ou pior, você está achando que a igreja está interessada no seu dinheiro. A igreja é de Deus. Ela é o Senhor que sustenta a igreja. E o seu dinheiro, tudo que você tem é de Deus também. Deus não está querendo seu dinheiro. Seu dinheiro tem que ser entregue na casa de Deus para que a igreja possa pregar sobre Deus, sobre Jesus, para que a palavra seja propagada. Abraão em nenhum momento pensou: Deus está querendo meu filho, é meu, eu vou cuidar dele. Não, Deus me deu, é dele, ele não vai tirar de mim coisas que me fazem sofrer. Se ele vai tirar de mim é que é mal para mim, e Deus sempre vai me dar coisas boas. Ele entregou, Deus então devolve para Abraão. Só que Deus não devolveu só Isaac, Deus devolveu uma geração. De Isaac nasce Jacó, de Jacó nasce as 12 tribos, nasce um povo chamado Israel, de Israel lá tem Judá, de Judá nasce Jesus Cristo, de Jesus o evangelho é pregado, e todos nós estamos aqui como filhos de Abraão, porque ele deu o filho, Deus deu para ele um nome, que é o mais conhecido em todo o mundo. Deus exaltou Abraão. Quem entendeu, diga amém. Não é questão de valor, filho, é questão de senhorio. Meu dízimo, minha oferta, declara que Jesus é o Senhor da minha vida. Abraão declarou quem era o Senhor da vida dele quando entregou o seu Isaac. Isaac não significa dar o melhor ou dar o maior. Isaac é dar o primeiro. Quando você coloca Deus em primeiro, você está entregando o seu Isaac para Deus. Todos os meses, quando você recebe a sua renda e você decide, Deus é o primeiro, se separa a primeira parte para Ele, é o seu Isaac. Em troca o Senhor vai te dar abundância. Deus vai te fazer ser engrandecido. Aleluia! Quem acredita nisso? Êxodo capítulo 4, verso 22. A palavra também de Deus diz que os primogênitos no Egito, eles eram de Deus também. Êxodo 4, 22 diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito, meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa-me ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que te matarei, teu filho, teu primogênito. Deus falou para Faraó: Israel, esse povo que está como seu escravo, Faraó é Satanás. Esse povo que você está escravizando é o meu povo, eles são o meu filho. E eles não são qualquer filho, eles são o meu primogênito. É o primeiro povo que eu escolhi. Eles são meus. Deixa eles irem, para eles me servirem. O que era servir? Eles iam adorar a Deus. Se você não deixar eles irem, eu vou pegar o seu primogênito, porque você está pegando o meu, eu vou pegar o seu. Faraó resistiu, Faraó não aceitou, não liberou o povo de Israel. Então o que Deus começou a fazer? Deus é amoroso e é gracioso. Ele começou a tratar Faraó, para quebrantar o coração de Faraó, com as pragas. Enviou as pragas como uma disciplina para quebrantar o coração de Faraó. Faraó resistiu, continuou resistindo, até que chegou a última. Deus falou: libera o primogênito. Se você não liberar o meu primogênito, que é Israel, nessa noite eu vou passar sobre Israel, sobre o Egito, com um espírito destruidor, e eu vou pegar o seu primogênito. Todo primogênito nascido no Egito vai morrer. Faraó resistiu, ele não quis dar para Deus o que era de Deus. Então Deus foi lá e tomou o que era dele, libertou o povo e pegou o primogênito do Egito. Em toda casa, o primogênito do Egito morreu, fosse homem ou animal. Tinha família que estava lá, o neto, o pai, o avô. Na mesma noite, os três morreram. Por que aconteceu isso? Porque Faraó
resistiu, pegou o que era de Deus. Quem está comigo? Ah, pastor, o senhor está dizendo então que Deus vai me matar se eu não der o dízimo? Não, Deus já matou Jesus por sua causa. Jesus morreu por causa de você, porque você não dá o dízimo, porque você não coloca Deus em primeiro. Jesus morreu na cruz por nós. Nós não morremos hoje porque Jesus morreu no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas quando você decide administrar o primeiro de Deus, a sua renda, você decide administrar o primeiro, que era para Deus, você administra, você está declarando que o sacrifício de Jesus não tem valor para você, que a obra de Cristo na cruz não é valorosa para você. Você não está declarando fé, você está declarando incredulidade na obra de Cristo. Mas quando você pega o primeiro que Deus te entrega todos os meses, e você entrega para o Senhor, você declara: a obra de Cristo, ela é verdade. Lá na cruz, Ele sofreu o castigo que me traz a paz. Eu sou bendito e abençoado por causa da obra de Cristo. E eu dizimo e eu oferto como um reconhecimento do senhorio de Cristo na minha vida. Alguém entendeu? Diga amém. Diga aleluia. Mas os pequenos problemas das pragas, Deus não vai evitar não, filho. Pequenos problemas acontecem quando Jesus não é o Senhor. Quando você declara o senhorio de Cristo, Ele te guarda. Mas quando você quer governar a sua própria vida, o mundo é o Egito. Nós estamos nesse mundo. Faraó é Satanás. A disciplina de Deus sobre o mundo, nós sofremos quando Jesus não é o Senhor. Os pequenos problemas podem ser apenas uma advertência. Estou passando por algumas lutas. Presta atenção, querido. Volta para o seu coração. Percebe. Você está colocando Jesus como Senhor? Não, eu creio nele, mas Ele é o Senhor. Ele está governando a sua vida. Porque se Ele governa a sua vida, Ele é o responsável. Ele vai te guardar. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas quando você não deixa Ele ser o Senhor, a responsabilidade é sua. Ele não tem responsabilidade, porque você não está permitindo que Ele seja o Senhor. Pequenos problemas começam a acontecer. A lição das pragas que veio sobre o Egito é essa: que se não colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele não vai impedir essas lutas do dia a dia, essas pragas, essas situações do dia a dia. Mas se você coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele te guarda, porque o povo de Israel, em todas as pragas, nas 10, eles foram guardados pelo Senhor. O primogênito, ele é do Senhor. Êxodo capítulo 13, verso 2, diz assim: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O Senhor está dizendo, de toda a nossa descendência, o primeiro filho é do Senhor. Quem está comigo? O primogênito é o primeiro filho. Toda a nossa descendência, o primeiro filho é do Senhor. Todo o primeiro é de Deus. A forma de eu declarar que a minha vida é do Senhor é dando o primeiro de tudo que é meu para Ele. Então meu primeiro filho eu consagro a Ele, ele é do Senhor. Amém? Agora, lá em Êxodo capítulo 13, verso 12, diz assim: apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, o primogênito, dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito de jumenta resgatarás com o cordeiro, e se não o resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito de homem entre os teus filhos resgatarás. Deus estava dizendo: todo primogênito que nascer na terra é meu. É uma forma de você declarar que eu sou Senhor da sua vida. Todo primeiro é meu. Primogênito de animal, primeiro é meu. Você vai me entregar como uma oferta. Agora, se for o primogênito de uma jumenta, que era considerado um animal impuro, você vai trocar. Vai dar o cordeiro e vai ficar com o jumento. Por alguns motivos, que Deus determinou alguns animais puros, outros impuros. Um outro motivo é que o jumento era útil para o trabalho. Era força de trabalho. E Deus queria que o seu povo trabalhasse, prosperasse. Deus não vai tirar aquilo que te traz prosperidade. Ele vai tirar aquilo que vai fazer com que você perca a prosperidade. Ele vai tirar a sua incredulidade. Ele vai colocar fé no seu coração. Ok.
o jumento tinha que ser trocado. Dava um cordeiro e resgatava o jumento. Redimia, resgatava. Estão comigo? Amém. Se não resgatasse o jumento, ele seria morto. Mas o primogênito do homem também tem que ser resgatado. Por quê? Porque o homem é impuro. Todo ser humano nasce com o pecado. Então, Deus nunca vai aceitar sacrifício de homem, porque o homem é impuro. Todo primogênito deveria ser sacrificado a Deus, como um reconhecimento de que Deus é o Senhor. Os animais impuros deveriam ser trocados. Pegava aquele animal e colocava um cordeiro no lugar. O cordeiro era sacrificado e o animal ficava. Todo primogênito de homem deveria ser entregue ao Senhor. Mas ao invés de sacrificar o homem, a criança, né? O ser humano, porque ele é impuro, você dava um cordeiro no lugar e resgatava o ser humano. Deus não aceita sacrifício de homens. Quem está comigo aqui? Lá em Abraão, Deus fez isso. O Isaac era o primeiro, era homem, o primeiro, vai ser entregue, mas ele é impuro, Deus não pode aceitar. Então Deus proveu o cordeiro, faz a troca. Estão comigo aqui? Lá na cruz, Deus faz isso de novo. Nós somos do Senhor, nós somos dele, mas nós somos impuros. Ele não pode aceitar a nossa vida como sacrifício. Então na cruz, ele pega aquele que é puro e troca de lugar conosco. Jesus, o Filho de Deus, que é puro, é entregue como sacrifício no nosso lugar. Lá na cruz, Jesus assume o lugar e nos resgata. Nós somos impuros e fomos resgatados. Jesus é puro e foi sacrificado. Para que isso? Para determinar quem é o Senhor da sua vida. O sacrifício de Jesus é para determinar quem é o Senhor. E se Deus agora é o Senhor da sua vida por causa de Jesus, você agora passa a ser responsabilidade de Deus. Ele é o Senhor que vai te prover, te sustentar, te guardar, te proteger, te curar, te sarar, te livrar do mal, te abençoar, te prosperar, te enriquecer. Mas eu tenho que crer nisso. E eu creio entregando dízimos e ofertas. Todos os meses eu declaro isso. Da mesma forma que o sacrifício tinha que ser feito constantemente, todos os dias eu faço isso. Todos os meses eu entrego meu dízimo, minha oferta. Alguns entregam uma vez no ano, porque às vezes ele é agricultor, vende a lavoura de uma vez só, entrega uma vez ao ano. Mas de tudo que o Senhor me dá, eu declaro o senhorio dele entregando dízimos e ofertas. Quem entendeu isso? É por isso que nós dizimamos, filho. É uma declaração de governo, de senhorio. É uma transferência de responsabilidade. Agora a responsabilidade é dele, porque eu declaro que ele é meu Senhor. Aleluia. Todo primogênito do homem então é resgatado. Nós somos resgatados em Cristo. Jesus, sendo o primeiro e sendo puro, tomou o nosso lugar e nós somos redimidos por ele lá na cruz. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Estou finalizando. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1. O apóstolo Paulo, tem muito mais que eu podia falar, mas eu vou falar agora lá na Nova Aliança. Paulo diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei-o também como ordena as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Paulo está orientando aqui os crentes, nós, como que você tem que fazer com a sua vida financeira. E ele diz: você deve separar durante a semana, de tudo que o Senhor te der, separe durante a semana, e no primeiro dia da semana, coloca de parte para entregar, na primeira oportunidade de entrega. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se o Senhor é Deus da sua vida, o domingo é dele, primeiro dia da semana, e no primeiro dia você vem e declara que ele é o Senhor da sua vida. Como que eu declaro? Entregando no gasofilácio
aquilo que o Senhor, a parte que você tirou, a parte que é do Senhor, que você tirou durante a semana. Tem pessoa que trabalha e ganha por dia, é diarista. Tem outros que trabalham por semana, tem outros que é por mês. Não importa, recebeu, separa. No primeiro dia da semana é o dia que nós estamos na presença do Senhor. Nós entregamos para Ele. Pastor, eu entrego durante a semana. Amém, irmão, glória a Deus. Mas o primeiro dia continua sendo do Senhor. Quem entende, diga amém. Estão comigo aqui? Se Deus é o Senhor das nossas vidas, então Ele deverá ser o primeiro em tudo. Inclusive, domingo é dele. Quando você separa domingo para o Senhor, você está declarando: Deus é o Senhor da minha vida. Meu dia é dele, minha semana é dele. Existem muitos irmãos que vai no culto de vez em quando. Assiste online, glória a Deus, você está assistindo online. Sai da sua casa e vem para cá domingo que vem. Porque quando você está aqui, sai da sua casa e você está aqui, você está declarando: esse primeiro dia é do Senhor, essa semana é do Senhor. Porque a primícia da massa abençoa o restante. É o que a palavra de Deus diz. Quando você entrega o primeiro para o Senhor, o restante é abençoado. Nós cultuamos no primeiro dia para que a semana seja bendita. Essa semana se torna abençoada porque você veio buscar o Senhor e declarar que Ele é Senhor no primeiro dia da sua semana. Mas nesse primeiro dia você não vem só cultuar. Tem coisas que às vezes te impedem de vir para o culto, legítimas, um imprevisto. Mas não pode ser planejado. Domingo é dia do Senhor, você tem que estar aqui para declarar isso, que Ele é o Senhor da sua vida. Ao estar no culto, você está declarando: Ele é o Senhor da sua vida. Mas ao estar aqui, você também tem que declarar: Ele é o Senhor das suas finanças, separando sua oferta, separando seu dízimo, entregando na primeira oportunidade. Só que o apóstolo diz: cada um ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Eu declaro o senhorio de Jesus na minha vida financeira numa forma proporcional. Se a minha renda é uma e de outro irmão é 10 vezes mais, não importa valor, importa a proporção. Proporção é porcentagem. Proporcionalmente a sua renda, separe e no primeiro dia entrega para o Senhor. O dízimo é uma proporção, é uma porcentagem, é a 10ª parte, é os 10%. Mas eu recebo R$1.000, dar 100 para o Senhor, entregar para Ele o que é dele, é uma luta muito difícil, mas em fé eu venho, no primeiro dia eu entrego. Algumas coisas começam a acontecer na minha vida, um despertar na minha mentalidade, eu começo a ficar mais atento, eu começo a aprender coisas novas, oportunidades vão aparecendo, eu tenho um coração mais de servo, eu sirvo. Agora eu não sou aquele que chega na empresa atrasado, porque eu sou crente agora, eu começo a chegar no horário, sair depois, ser servo, ajudar. Eu estou sendo treinado da minha igreja, eu começo a ser sacerdote, eu começo a resolver problema, e aqui no culto, na igreja, na célula e no trabalho eu vou resolvendo problema, oportunidades aparecem. E agora meu salário aumentou, está acontecendo alguma coisa, estou recebendo 2 vezes, 3 vezes mais. Oh, aleluia, irmão. Passa algum tempo, vai acontecer, e acontece, e vai acontecer com você. Passa alguns anos, 10 vezes mais. Estou recebendo 10 vezes mais do que eu recebi quando eu cheguei aqui. O que eu dou de dízimo hoje é o meu salário. Eu sou muito generoso. Não, você é avarento. Porque antes você dava 100 e vivia com 900. Agora você está se gabando que deu 1.000 e vive com 9.000. Aumenta essa proporção. É na proporção da sua bênção. Agora Deus te deu condição de abençoar mais, entregar mais, ofertar mais. E quanto mais você acredita que Deus está te abençoando e você devolve, mais Deus vai poder te abençoar. Porque você nunca vai dar para Deus mais do que Ele vai dar para você. É impossível você dar para Deus mais do que Ele te dá. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. E a prova disso é que o Senhor Jesus foi entregue como uma oferta. Jesus é a primícia do Pai. Deus deu Jesus como uma primícia. Ele foi uma semente semeada aqui na terra. Só que Deus não tinha nenhuma garantia que nós íamos acreditar nele. Jesus semeou a própria vida, nós cremos em Jesus. A colheita de Deus agora é muito grande, são bilhões de vidas. Ele deu um
e ele tem uma colheita de bilhões. Deus teve que agir por fé. Ele não cobra de mim, de você, uma coisa que ele não faz. Deus pegou o único, que também era o primeiro, e entregou como uma oferta. Semeou o primeiro dele. E como ele entregou o primeiro dele, Jesus se entregou na cruz e morreu. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Como alguém que está sendo colhido, uma semente que cai na terra e brota e nasce um ramo, nasce uma planta, Jesus ressuscita. E ao terceiro dia ele ressurge como uma colheita. Quando Jesus ressuscita, uma mulher vem até Jesus, Maria vem até Jesus, Jesus fala: não encosta em mim, eu estou indo para o Pai agora, eu sou a primícia do Pai, estou indo me entregar para o Pai. João 20, verso 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus subiu para o Pai como uma oferta que foi colhida. O Pai semeou uma semente e colheu Jesus ressuscitado. Agora, Jesus foi a primeira parte da colheita. Agora o Pai vai colher a segunda parte. Os crentes maduros. Jesus já foi colhido. Ele está amadurecendo cada um de nós aqui nessa noite. E quando ele voltar, ele vai vir para colher os que são seus. Mas ele não vai colher toda a igreja, ele vai colher só os crentes maduros. E crente maduro entende: Jesus é o primeiro, Jesus é o Senhor. Isso tem um nome, chama arrebatamento. No arrebatamento, Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento. Ele vai recolher, colher aqui a colheita daqueles que são maduros, são os crentes maduros. Quem é crente maduro? Aquele que entendeu que Jesus é o Senhor. Aquele que no dia a dia declara isso, que Jesus é o Senhor sobre os seus bens, sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre a sua existência, sobre a sua semana. Jesus recolhe. E quem vai ficar aqui? O crente maduro. Ele está verde, ele não pode ser colhido ainda. E o Senhor vai providenciar uma forma de amadurecer, chama tribulação. Grande tribulação, como nunca houve, como nunca haverá. Haverá uma tribulação na terra. Todo crente que ficar aqui vai ser amadurecido. Não vai ser bom estar aqui. Não vai ser bom, porque vai ser o juízo de Deus sobre a terra. Por isso que o Senhor vai estar buscando antes os crentes maduros, para tirar eles desse sofrimento. Mas no final, todo crente, depois da tribulação, vai ser colhido e vai se encontrar com Jesus nos ares. O que eu quero te falar hoje é que eu decido ser um crente maduro. O crente maduro declara todos os dias: Jesus é o Senhor. Mas não é da boca para fora, filho, é com a atitude de fé. Eu declaro com a minha fé. Quando eu dizimo e eu oferto, eu estou declarando: Jesus é o Senhor. Todo começo do ano eu separo uma oferta, eu entrego. Ela é chamada de primícias, porque é a primeira oferta. Não é oferta normal, não é oferta de culto. Eu oro o mês inteiro para saber o que é que Deus quer que eu oferte. Eu separo uma oferta especial e eu entrego para Ele essa oferta como uma primícia. E eu declaro com isso: eu acredito que esse ano que se inicia, ele vai ser melhor do que o ano passado, que terminou agora. E eu declaro isso em fé, com essa oferta. Eu entrego para o Senhor uma oferta com os meus projetos, os meus sonhos, porque eu creio que vai ser melhor a colheita desse ano do que eu colhi no ano passado. Cada ano tem sido melhor do que o outro. Mas todos os meses eu declaro para o Senhor que o Senhor é o primeiro. Eu separo a primeira parte da minha renda, o primeiro, o dízimo, na proporção da minha bênção, e entrego para o Senhor e declaro: o Senhor é Senhor do meu mês, da minha vida nesse mês. Tu és o meu Senhor. E se o Senhor voltar, eu quero ser encontrado amadurecido. Quando Ele vier como uma surpresa e vier colher os maduros, eu quero estar no meio deles. E eu vou estar, porque eu declaro que Ele é meu Salvador e meu Senhor. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. O Senhor quer de você é fé, filho.
Justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Acredite nisso. Se você não é dizimista na sua igreja hoje, com essa palavra que eu acredito que você entendeu, exercita agora o seu coração. Exercita a sua fé. Você vai orar a Deus pedindo: Senhor, eu entendi, mas eu quero praticar, eu quero viver isso. Eu quero praticar isso, Senhor. Muda a minha mentalidade. Você vai pedir para Deus: muda a minha mente naquilo que está me prendendo, aquilo que está me impedindo de declarar o Senhor como meu Deus, como meu Senhor, nas minhas finanças, na minha vida. Eu quero que caia por terra hoje. E eu peço ao Espírito Santo que me ensina. Você vai orar, e o Espírito Santo vai fazer pela palavra dele e pelo Espírito. Feche os seus olhos agora. Por um instante vamos orar. Abra os lábios. Se você é dizimista, dê graças a Deus, porque é graça. Se você é ofertante, se você é generoso, dê graças. É graça de Deus. Agradeça a Ele. Se você ainda não consegue, você entende, mas não consegue, pede para Deus: muda minha mente, muda minha mentalidade, renova minha mente com a palavra. Se você entende, você até decide, mas não consegue praticar, fala para o Senhor: Senhor, eu coloco o meu coração diante do Senhor. Muda o meu coração. Toda resistência eu anulo agora. Toda incredulidade eu anulo agora. Toda dúvida eu anulo agora. Todo medo eu anulo agora. Eu acredito que não vai faltar, porque o Senhor é Deus, é Senhor na minha vida. Eu recebo de Ti toda provisão. Eu recebo de Ti toda bênção. Eu recebo de Ti o senhorio. Tu és o meu Senhor. Governa a minha existência. Governa a minha vida. Governa, Senhor. Eu declaro com minha oferta, com meu dízimo, com a minha atitude de fé: o Senhor é quem me governa. Bendito é o Teu nome. Exaltado é o Senhor. O Senhor é Deus sobre mim. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Se você tem limitações, dificuldades, porque você não consegue ainda agir em fé, nós vamos orar agora, e toda resistência, em nome de Jesus, será mudada e tirada do seu coração agora. Fala comigo: Pai, eu entendo a Tua palavra, e eu decido acreditar, eu decido inclinar o meu coração em direção ao Senhor, e declarar o Teu senhorio, a Tua majestade, o Teu governo na minha vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu Te dou liberdade, que essa palavra seja ministrada agora no meu espírito, quebrando mentalidades, quebrando cadeias, desfazendo enganos, incredulidades, sofismas, falácias, fortalezas. Em nome de Jesus, eu abro meu coração, eu abro a minha mente para fazer segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. Glória a Deus. Nós vamos ceiar e depois nós vamos ofertar. Amém. Você vai ceiar porque às vezes a palavra foi liberada, você entendeu, mas você não está conseguindo. Então a ceia é o corpo e é o sangue que vai manifestar poder e vai te liberar para viver essa palavra. Amém? Pode distribuir os elementos da ceia. No início eras a palavra.